Mesmo as religiões que abominam a prática mediúnica colaboram com os resgates, ainda que não estejam na linha de frente. Isso deve responder vossa pergunta e admira-se a sabedoria divina em fazer com que a mais sectarista das religiões, se olharmos pelo ponto de vista espiritual, ainda assim possui o congregacionismo em suas bases. 24. Seria por esta razão que nos informastes sobre as características desta nova abordagem ou ferramenta que está por vir? Ramatiz, exatamente. Atentai-vos para o simples fato de que uns complementam os outros, e que necessitamos de uma consciência cooperativista sem a qual o cumprimento da missão do Cristo se torna difícil. Precisamos que a humanidade terrícola levante a bandeira da fraternidade. 25. Sabendo que hoje em dia as instituições religiosas concorrem umas com as outras na busca por novos adeptos, não ficaria comprometida a ideia de confraternizar? Ramatiz, não estamos pedindo que confraternizeis, pois sabemos da dificuldade encontrada pelo terrícola em compreender a crença alheia. Pedimos para que fraternizeis uns com os outros. Isto significa respeitar o que é diferente valorizando a livre iniciativa. Pois não está escrito que para ser fraterno é necessário ter esta ou aquela religião, mas sim, para ser fraterno é necessário olhar para o Deus do outro de maneira humilde, lembrando que há cidadãos ateus moralmente mais adiantados que muitos deístas assumidos. Os umbrais astralinos. 26. Seria possível dar-nos alguma explicação sobre a localização dos umbrais? Ramatiz, há várias regiões no mundo espiritual as quais poderíamos compreender como territórios umbralinos. Se pudéssemos graduar estas regiões, diríamos que existem pavimentos acima do plano físico e abaixo dele, porém, as funções destes locais variam de acordo com sua situação. Os planos umbralinos ligeiramente superiores ao físico constituem locais onde as manifestações dos veículos do pensamento e emoções transitam com grande liberdade. Já nos planos inferiores, a finalidade dos umbrais mais densos que o plano físico é descarregar as energias animalizadas e proporcionar uma espécie de ancoramento junto aos princípios da encarnação. 27. Quer dizer que nós, encarnados, estamos localizados entre dois extremos. Ramatiz, de certa forma o mundo físico está entre dois outros planos vibratórios e também constitui parte dos umbrais astralinos, porém, com propriedades estruturais diferentes, especialmente no que tange ao tangenciamento da energia, o que constitui o princípio da matéria física. 28. Como funciona este plano mais denso? Ramatiz, os umbrais mais densos possuem grande poder de atração magnética, pois são estruturados a partir do próprio magnetismo do planeta. Suas funções básicas garantem ao corpo físico o funcionamento dos dispositivos que promovem a catarse e as somatizações, por exemplo. Numa situação em que é necessária a imersão das toxinas perispirituais que vertem para a carne, é imprescindível a existência de um mecanismo que promova forte atração vibratória. Este mecanismo funciona como uma espécie de bomba de sucção ou um forte imã que atrai tudo ao seu redor. Embora boa parte do trabalho de somatização se dê pelas funções do duplo etéreo, é necessário ao corpo físico um meio que lhe permita libertar-se de certas doenças psicossomáticas, assim como das constantes exsudações perispirituais, que percorrem o caminho da alma para o corpo físico. É para regiões mais densas que estes elementos, os quais a alma se despoja, são enviados. 29. Há espíritos que habitam estes umbrais mais densos. Ramatiz, existem alguns milhares de indivíduos habitando tais regiões. Sua estrutura perispiritual pode ser considerada amorfa em relação à vossa aparência física, pois tais criaturas sofreram efeito da energia telúrica das regiões mais baixas do umbral, o que lhes provocou sérias deformações perispirituais. 30. Além destes despojos perispirituais,
Quais outros elementos vibratórios os umbrais mais densos abrigam? Ramatiz, todas as energias provocadas pelos atos mais bárbaros, pelo sexo desregrado e pelos vícios costumam ficar armazenadas em espécies de poços de decantação, com o objetivo de separar a matéria morta da energia a ser reaproveitada na reconstrução do próprio planeta. Tais reservatórios são administrados por espíritos de padrão vibratório um tanto mais baixo que o vosso. Em sua maioria são indivíduos que viveram por milênios nas regiões mais profundas dos umbrais astralinos e hoje, conscientizados junto aos desígnios divinos, iniciaram seu processo de sutilização vibratória. Estão nestas regiões a serviço do alto, para que, com a constante prática do bem, ascendam espiritual e vibratoriamente. É certo que dentro de mais algum tempo, estarão aptos para habitar em regiões menos densas. 31. Estes poços de decantação influenciam nossas sociedades. Ramatiz, tais regiões, embora tenham a função de refinar as energias provocadas tanto por vossas doenças como os sentimentos e atos dos mais diversos, entretanto possuem uma capacidade de influência assombrosa. Imaginemos uma fogueira. Quando mais próximos dela, maior a sensação de luz e calor. Mas na medida em que nos afastamos, embora a sensação de calor diminua, ainda assim poderemos perceber a irradiação de sua luz. Estes poços de decantação são percebidos por vós de maneira semelhante à fogueira. 32. Em relação aos umbrais superiores, o que teríeis a nos dizer? Ramatiz, estes locais constituem o nosso maior interesse de atuação e parte de nossa responsabilidade no tocante ao socorro de vários irmãos que se encontram em regiões de difícil acesso. Os umbrais superiores consistem na combinação de energias de origem emocional com energias de origem mental. Naturalmente, quando o indivíduo desencarna, ascende, digamos um estágio, e passa a viver no mundo ligeiramente superior ao físico. Este mundo constitui uma espécie de região periférica do verdadeiro mundo espiritual e é neste local onde ocorre o despertamento do indivíduo para com as realidades do espírito imortal. Quando ocorre o falecimento e a consequente desencarnação, o indivíduo passa por um momento qual denominamos colapso da alma. Este colapso acontece porque diante da ausência do corpo físico, seus meios de escoamento ou repressão das emoções e pensamentos tornam o desencarnante momentaneamente enlouquecido, atordoado pela intensidade que é viver no mundo espiritual. Os sentidos grosseiros do corpo facultam uma limitada percepção do mundo que vos cerca. Há coisas as quais vossos sentidos são incapazes de perceber. Da mesma forma que certas manifestações mentais ou emocionais são reprimidas por vós a fim de evitar alguma situação constrangedora. Mas uma vez desprovidos de vosso escafandro carnal, é como se o conteúdo represado por uma redoma se espalhasse por todos os lados, sendo absolutamente impossível contê-lo. É isto que ocorre nos primeiros instantes em que o indivíduo liberta-se da matéria através da morte física. Tudo fica absolutamente mais intenso. Estes umbrais são construídos a partir da matéria-prima mental, e, portanto, trata-se de um cenário riquíssimo e diversificado, verdadeiro mundo de formas contendo cidades, vales, pântanos, oceanos e mares, montanhas, enfim, tudo aquilo que o pensamento humano é capaz de criar. 33. Quereis dizer que estes umbrais foram criados a partir da imaginação de seus habitantes? Ramatiz, no mundo espiritual é necessário que tenhamos um controle mais aprimorado sobre aquilo que pensamos e sentimos. Muitos daqueles que retornam para o mundo invisível, precisam ser internados em lugares que lhe permitam a reabilitação e o equilíbrio de seus pensamentos e emoções para que possam transitar de maneira mais harmoniosa em relação aos que vivem por aqui há mais tempo. Enquanto o equilíbrio não ocorre, mesmo possuindo credenciais de boa alma,
Um indivíduo permanece nos umbrais até que escolha as substâncias originadas a partir de suas reações intelecto-emocionais. Sendo a energia cósmica altamente moldável, e estando sujeita à força do pensamento, quase todos os indivíduos são capazes de construir objetos dos mais variados tipos e tamanhos. Basta questionem o mecanismo imaginatório. Entretanto, a longevidade destes objetos varia de acordo com a força mental ou desejo que o indivíduo possua. Geralmente estes objetos não levam mais do que alguns segundos para se desintegrar. Visto daqui, é como se houvesse um espetáculo de ilusionismo ocorrendo a cada instante. 34. Muitos relatos descrevem cenas assustadoras e locais de difícil acesso habitados por indivíduos em condições subhumanas. Seriam estas realidades fruto de algum pensamento que os criou? Ramatiz. Embora o pensamento atue no mundo espiritual com grande potencial construtor, os flagelos vivenciados por tais irmãos consistem no empedernimento intelectual ou emocional ao qual se condicionaram viver. Uma pessoa que tenha tido uma existência voltada para o sexo desregrado, certamente encontrará vales astralinos que condigam com aquilo que seu pensamento e emoções são capazes de criar e desejar. É comum encontrarmos irmãos recém-falecidos, libertando-se dos despojos carnais, presos a imagens de automóveis, sensualismo, mesas fartas de alimentos e bebidas prejudiciais, etc., sendo que tudo isso não passa de mera criação mental. Tal situação perdurará até que estas iludidas criaturas renunciem aos apegos que mantiveram quando encarnados. 35. E qual o procedimento adotado pelos socorristas visando libertá-los dessas ilusões? Ramatiz. Procedimentos tais como a cromoterapia mental são capazes de dissolver a ideoplastia mais arraigada, despertando seus cultuadores como que os tivessem arrancado de um sonho. E a partir do momento em que há o despertar, então é hora de uma conversa franca que vise orientar estes irmãos. 36. Não havendo intervenção destes socorristas, seria possível libertarem-se por conta própria? Ramatiz. Todos somos responsáveis pelos pensamentos e emoções que emitimos, e muito mais pelos atos que perpetramos. Uma vez subordinados a isto, torna-se bastante difícil a libertação por conta própria, que poderá demorar longo tempo. No mundo espiritual, o estado de espírito ou condicionamento interior é o principal instrumento que mantém o indivíduo em seu eixo, sendo que a linha divisória entre a loucura e a sanidade não é mais do que um fio de cabelo partido pela metade. 37. Haveria uma forma de provocar uma espécie de despertar coletivo? Ramatiz. O despertar coletivo só será possível quando cada indivíduo perceber que suas ações interferem sensivelmente na vida daqueles que o cercam. É desta forma que todos haverão de sair do senso comum. Pois atualmente o terrícola aceita de bom grado aquilo que é praticado pela maioria, ainda que seja algo prejudicial. Por esta e outras razões os trabalhos de socorro espiritual constituem uma obra de enorme lentidão. 38. Acredita-se que os umbrais astralinos possuem pontos de conexão com o mundo físico. Estes, por sua vez, funcionariam como portais de interligação entre um mundo e outro. Tal ideia é verdadeira? Ramatiz. Todas as cidades de vosso planeta mantêm conexão com os mundos superiores e inferiores. Como os umbrais estão ligeiramente acima do plano físico, é natural a interconexão entre mundos. Porém, algumas regiões umbralinas, aquelas de maior agitação vibracional, estão localizadas em pontos mais específicos de vosso planeta, e só fazem conexão com algumas cidades kármicas. Tais cidades são como que a porta de acesso para estas regiões umbralinas. 39. E o que seria uma cidade kármica? Ramatiz. As cidades kármicas consistem em locais onde seus habitantes mantêm o compromisso de avizinharem dos portais de acesso a determinadas regiões umbralinas. Nestas cidades,
O padrão vibracional sai do perfil de homogeneia para uma situação inconstante. Ou seja, de um momento para o outro, seu padrão vibratório altera, o que permite a entrada contingente de mais espíritos que irão habitar as regiões umbralinas. De outro modo, sua saída para o mundo dos vivos como forma de promover alguns processos de obsessão espiritual ou chamados choques anímicos, em que pese a conscientização de um espírito desencarnado através da realidade do mundo físico. Há também cidades ou regiões cujo objetivo é auxiliar no expurgo de energias perispirituais de origem deletéria. A elas denominamos umbrais da Terra, pois seus moradores estão ligados mais intimamente ao expurgo de energias deletérias. Isto significa que participam ativamente de tal processo, como que habitassem as regiões umbralinas, porém, vivendo na matéria. 40. Haveria alguma outra forma que nos indicasse haver um ponto de conexão entre os umbrais e o mundo físico? Ramatiz, vossas zonas de conflitos sociais constituem um forte sinal ao indicar que um ponto de conexão existe ali e por perto. Geralmente a violência incitada pelo desentendimento, ganância ou interesses políticos constituem fortes indícios da existência destes portais que interligam o mundo físico e espiritual. Algumas regiões onde certas catástrofes naturais ou acidentes de grandes proporções ocorrem também fazem parte destes portais que abrem e fecham de épocas em épocas, para então surgirem em outros locais. 41. E uma vez abertos, constituem alguma influência negativa aos encarnados? Ramatiz, não podemos dizer que constituem influência negativa, mas sim, que influenciam sensivelmente em vossa estrutura social. As precipitações de violência não são provocadas pelas energias que escapam pela abertura destes portais, mas sim, pela psicosfera destas regiões, alimentada pelos pensamentos, emoções e atitudes dos seres humanos. Estes portais funcionam como uma espécie de despertadores psíquicos e provocam o surgimento de ocorrências comportamentais as quais, ficassem para mais adiante, provocariam um verdadeiro surto planetário. É necessário que a violência contida na alma do terrícola venha à tona. De outro modo lhe provocaria as mais sérias moléstias. É desta forma que estes portais agem no sentido de provocar o surgimento das toxinas perispirituais que agem no silêncio traiçoeiro do universo humano. 42. Certamente este fenômeno provoca reações nos dois planos. Seria possível explicar algo neste sentido? Ramatiz, tendo em vista que muitas energias psíquicas, fruto dos desvarios comportamentais do ser humano, surgem afetando uma série de aspectos da vida humana, nada mais natural que estes pontos de conexões irradiem para os dois lados energias que alteram o comportamento tanto dos moradores umbralinos quanto dos encarnados. São como que surtos endêmicos que flagelam certos grupos de pessoas. Entretanto, para o caso de uma endemia vibratória, pessoas que vibram em determinado padrão comportamental acabam sucumbindo e alterando seu comportamento, provocando as desordens sociais as quais o terrícola tem presenciado ao longo das eras e mais precisamente nos últimos anos. 43. As guerras seriam um exemplo disto. Ramatiz, não somente as guerras como os conflitos de menor poder ofensivo também constituem um estado de mútua influência entre os dois mundos. Logicamente, quanto mais sangrenta uma guerra, maior o grau de liberação das toxinas perispirituais, e maior o flagelo para aqueles que se encontram em meio a tais conflitos. É por isso que vos dissemos, nem todos os habitantes umbralinos constituem criaturas horrendas e maquiavélicas. Há também aqueles que padecem em meio aos ambientes opressores. Da mesma forma que vossa sociedade também encontra vítimas inocentes em meio aos conflitos. 44. Quereis dizer que há inocentes em meio a tal situação? E a lei kármica, onde fica? Ramatiz, talvez não nos fizemos entender. Da mesma forma que existe criaturas cuja maldade é a força que os move,
Há também aqueles que anseiam pela paz, independente daquilo que praticaram no passado, ou se estão ali porque necessitam acertar seus débitos com a contabilidade sideral. Pois assim como alguns de vossos cidadãos são brutalmente atacados pelas milícias e guerrilhas, os umbrais também estão repletos de cidadãos que já não se encontram mais identificados com a prática do mal, porém, no momento não possuem condições vibratórias para dali saírem. 45. O Brasil já foi cenário para o surgimento destes portais? Ramatiz, mesmo tendo sido um país que precisou lutar com homens e armas em nome de sua independência, o Brasil não possui atribuições bélicas em seus genes espirituais. Consequentemente, acaba ficando longe de certos acontecimentos planetários. Entretanto, a cada década, surgem novos conflitos cujas funções são precipitar certos acontecimentos sociais, ainda que através do desentendimento entre vossos governantes e o protesto do povo. São portais que se abrem com o intuito de acelerar na população o anseio pela espiritualização. Vosso país é brindado com heterogeneia de credos, o que lhe torna essencialmente universalista. Não há no planeta lugar de maior potencial vibratório, alimentado pelo fervor na crença em Deus. Em vosso país as pessoas não apenas rezam, mas praticam sua crença através de atos nobres, o que provoca um grande fortalecimento nas bases vibratórias, e estas sustentam com grande vigor os desígnios da paz. 46. Seria possível citar alguns acontecimentos sociais que flagram o aparecimento destes portais? Ramatiz, a repressão vivida nos anos 60 e o exílio de alguns de vossos grandes pensadores causou no Brasil um sério atraso intelecto-moral, mas também proporcionou um expurgo de energias que o levariam a um estado de sítio como consequência da perseguição aos comunistas. O impeachment de vosso presidente nos anos 90 representou a culminância da tensão na psicosfera de vosso país, ocasionada pelo período em que o regime militar determinava as regras para vossa sociedade. Como que num movimento de inversão de poderes, o povo assumiu durante apenas alguns segundos o arbítrio do país. Nesta ocasião, os socorristas espirituais puderam fazer o resgate não somente das vítimas do regime militar, como também proceder com um tratamento em massa a todos os seus familiares, descendentes e simpatizantes. Pois estes carregavam em suas almas sentimentos cuja intensidade provocaria outros fortes incidentes em épocas vindouras. Certos acidentes dos quais muitas pessoas desencarnam, também mostram o aparecimento destes portais, o que propicia não somente a facilitação de encaminhamento dos desencarnantes, obedecendo a todo um contexto kármico, como também todos aqueles espíritos que estão ao seu redor, seja na condição de obsessores ou companheiros de aprendizado. Cabe lembrar que a interação entre os mundos físico e espiritual não se dá apenas pelo acontecimento de catástrofes e tragédias, mas também por grandes estados de bem-aventurança. Entretanto, mantemos o compromisso de abordar nesta obra apenas parcialmente o assunto. 47. Há umbrais na Terra. Ramatiz, se compreendermos que a verdadeira acepção da palavra umbral significa entrada ou limiar, então poderíamos dizer que nas mais variadas latitudes do planeta existem áreas umbralinas, que mantêm vínculo permanente com certas regiões do astral. Tais regiões não se constituem apenas pelos conflitos ou pela carestia, mas também pela maneira com a qual as sociedades se comportam. Já vos dissemos que os umbrais astralinos são fruto de vossos pensamentos e emoções. No mundo físico a situação não é diferente, pois vossos corpos físicos não são mais do que executores dos desejos mais íntimos, tornando-se instrumentos para externalização de vossos conflitos mais íntimos. 48. Onde estaria localizado o limiar umbralino de maior importância para a espiritualidade? Ramatiz, devemos vos lembrar que todos os lugares do planeta são considerados de suma importância para os socorristas. Mas há regiões que demandam maior atenção,
especialmente pelo fato de que ali se encontram indivíduos em plena fase de expurgo coletivo. Como forma de facilitar certos processos que necessitam ser vivenciados em caráter coletivo, tais regiões são formadas a partir de suas condições vibracionais, que permitem suportar até certo padrão vibratório a fim de que os acertos kármicos sejam resolvidos a contento. Para que se tenha um exemplo, não seria possível deslocar a região da fome, situada em pleno continente africano, para as regiões de mão de obra quase que escrava, situadas em alguns pontos da Ásia. Da mesma forma, não seria possível migrar todos os moradores de certas regiões dos países árabes, em guerra há décadas, para as regiões geladas do globo, que servem de casa para aqueles que necessitam da solidão e silêncio para encontrar seu ponto de equilíbrio. 49. Seria possível dar-nos algum exemplo sobre estas regiões às quais mencionastes anteriormente? Ramatiz, sendo a África o berço da humanidade, suas condições vibratórias permitem o expurgo através das mazelas de maior poder destrutivo, de modo que as piores epidemias e males acabam se proliferando neste continente. Em algumas regiões onde a fome constitui o pior inimigo, estes irmãos cuja existência está abaixo da linha da miséria e dignidade humana, fazem parte da corrente de catalisação das energias mais baixas produzidas por vossas sociedades. Isto indica que, enquanto houver riqueza ao extremo, acúmulo de bens que só servem para entulhar cofres de bancos, haverá outra face da moeda, que consistirá na mais grave das situações humanas, a miséria. Por incrível que pareça, a riqueza em extremo equipara-se com a miséria. As duas formam um ponto de equilíbrio qual se encontram as sociedades neutras, ou seja, sociedades que se mantêm equilibradas, com um índice econômico relativamente estável e aspectos sociais em perfeita harmonia. Poderíamos dizer que os países que acumulam riquezas para fins bélicos e especulativos, reforçam a miséria mundial. Enquanto um lado existir, o outro também existirá. Países onde a população sofre algum tipo de atentados são estigmatizados pela corruptela de seus governantes. A ganância e desejo pelo poder exacerbado criam uma psicosfera baseada no desejo da insurreição. É desta forma que os desígnios divinos mostram à luz do dia que, se um país sofre atentados à bomba, incendiários, assassinatos em massa ou sabotagens em construções, seus administradores estão mais interessados no bem-estar de si próprios que da população. No aspecto bélico, governos que se armam até os dentes em prol da formação de um exército belicoso, trazem para si o ressentimento de toda a massa planetária, incluindo encarnados e desencarnados. Isto produz uma psicosfera capaz de desenvolver doenças psíquicas graves além de distúrbios emocionais e somatoformes. Em médio prazo, o crescente comprometimento das nações ante a situação que vos explicamos, criará um duro método de aprendizado. Pois sabemos que o processo de semeadura implica na obrigação da colheita. 50. E quanto aos países que vivem em guerra? Ramatiz. Muitos governantes mal fazem ideia dos desastres que são capazes de criar em nível vibratório, apenas pelo simples fato de consentirem as guerras. Soubessem as consequências que estão trazendo para si e para os seus governados, evitariam certas disputas cegas que não fazem mais do que aumentar o sofrimento humano. Países que vivem em guerra refletem a intolerância, frieza e indiferença ainda tão presentes no coração do terrícola. Enquanto não houver a sensibilização humana e a adoção de hábitos como a solidariedade para com os mais necessitados, o homem apontará uma arma para seu semelhante e lhe tirará a vida. 51. É difícil acreditar que uma simples falta de sensibilidade para com um mendigo instiga as guerras em locais como no Oriente Médio. Como explicar isto? Ramatiz, aquele menino de rua, cuja rotina consiste em permanecer todos os dias no sinal de trânsito,
sofrendo o desprezo de uns e recebendo esmolas de outros, o que também contribui para a perpetuação de sua profissão de esmoleiro. Age como fonte de captação dos mais variados sentimentos a ele dirigidos, ao longo do dia. Após algumas horas, muitas pessoas passaram por ele e irradiaram algum pensamento ou emoção, desde um simples desejo de que aquela criança mude sua vida até um forte golpe de algum transeunte, que a enxerga como marginal ou bandido. Isto é o suficiente para criar uma psicosfera relativamente carregada que ficará à disposição daqueles que nela encontrarem ressonância. Por outro lado, a noção de estar posta à margem de uma sociedade que lhe impede o crescimento enquanto cidadão de bem, causa-lhe o desgosto, a desesperança e a descrença de que o mundo poderá um dia acolhê-la. Este é o primeiro passo para a formação de sociedades paralelas como aquela onde o crime organizado se estabeleceu. Imagineis quantas crianças ou homens se encontram em total estado de marginalidade, usinando energias de baixa vibração, recebendo mais e mais irradiações mentais de voz no sentido de que são rotulados como párias da sociedade. Servem estes irmãos como fonte de captação das energias mais pútridas que sustentam a psicosfera planetária. É daí que sentimentos como o ódio movimentam o desentendimento entre os homens. É por isso que estamos vos dizendo: sois responsáveis por tudo o que acontece em âmbito planetário. 52. Ainda assim fica um tanto difícil aceitar tal ideia. Ramatiz, façamos o seguinte. Observeis vosso pensamento por um único dia, de modo que vos seja possível uma noção percentual de pensamentos bons e ruins, de emoções saudáveis e insalubres. Junto a isso, observeis se um simples pensamento ou emoção foi capaz de levá-lo a algum desentendimento com outrem, ou o simples ato de pensar mal de alguém. Se isto ocorreu, e se foi o suficiente para que alguém ficasse magoado perante vossas reações, multiplique isto por 10 bilhões e veja que o resultado não poderá ser diferente daquele que já ocorre em vosso planeta. Atualmente o planeta possui 3 grupos de indivíduos: aqueles que jazem em meio ao sofrimento, aqueles que conseguem se manter quase que indiferentes a tudo isso, se regalando com os mais diferentes gostos e fazendo comentários aleatórios sobre a miséria humana, e, por último, aqueles que constatam a necessidade de uma profunda mudança. Estes últimos constituem um grupo ínfimo se comparado aos outros. 53. E haveria uma forma de modificarmos tal realidade. Ramatiz, falta um elemento fundamental para que a transformação ocorra a partir do interior do ser humano: ação. Sem ela viveremos apenas de esperanças. E quem espera raramente contribui para a reconstrução de algo. O terrícola precisa sair do campo das elucubrações e tempestades mentais de boas ideias, para a prática efetiva da caridade que lança bases sólidas para a construção do novo edifício. Não é possível encontrar a felicidade mantendo-se indiferente às necessidades mais básicas do ser humano. Pois enquanto alguns possuem a fartura, a outros falta o básico. O planeta não consiste numa estrada onde o melhor chegará primeiro, mas numa grande casa onde todos os que ali habitam são irmãos e devem se ajudar mutuamente. 54. Nos umbrais astralinos há guerras no mesmo padrão daquelas que aqui ocorrem. Ramatiz, devemos vos lembrar que as guerras são fruto da falta de compreensão entre os povos. E assim como o vosso planeta é assolado pelas guerras, os umbrais também são palco das mais variadas manifestações de revolta, porém num nível diferenciado, haja vista que não há um elemento físico. Mas as dores são as mesmas acrescidas ao fato de que muitos dos que se encontram nos umbrais despertaram para a consciência de que o espírito é imortal. 55. As regiões em que considerais como umbrais na Terra, possuem alguma outra função em nível vibracional? Ramatiz, todas as energias irradiadas pelas manifestações do terrícola ganham proporções astronômicas e necessitam de locais específicos para serem transmutadas. Cremos que as melhores regiões seriam aquelas não habitadas.
Entretanto, a emanação de conteúdos mentais irradiados por seres humanos, necessita de outros seres humanos para o processo de recepção. Isto significa que vossos pensamentos podem ser captados por indivíduos que residem no outro lado do planeta, e estes, por sua vez, poderão consolidar vossos anseios e desejos mais obscuros, adotando vossos pensamentos como se fossem deles próprios. 56. Seria possível que algum indivíduo capte nossos pensamentos e os coloque em prática ignorando que se trata de pensamentos alheios? Ramatiz, isto é perfeitamente possível. Pois o ser humano é capaz de captar ondas mentais distintas daquelas que são produzidas pelo seu próprio pensamento, assim como é capaz de sentir as emoções de outrem. Aliás, este princípio é básico para nós. Pois é desta forma que vos intimos com bons pensamentos, e também, é assim que vossos obsessores conseguem alguma influência sobre vós. 57. Quer dizer que também vivemos nos umbrais, ainda que no mundo da matéria? Ramatiz, aquele que constrói lindos jardins em sua residência, na tentativa de reproduzir algum cenário edênico, ou que adquire todo um conjunto de mobília do mais alto refinamento, deveria estar atento ao grau das energias que circulam em sua residência. Em vosso planeta é comum a existência de casas cuja arquitetura lembra os mais suntuosos templos do mundo antigo, mas que infelizmente sua alma é composta pela infelicidade, desgosto, solidão, apego e tristeza por parte de seus moradores. Tal realidade não é diferente das regiões consideradas pelos escritos apocalípticos como os vales de prantos e ranger de dentes. Pois não pode haver infelicidade maior do que aquela causada pela ilusão de que o mundo material é capaz de vos suprir todas as necessidades. Da mesma forma que as almas penadas ou espíritos sofredores, habitantes dos umbrais astralinos são sinônimos de tormento e desespero, podemos considerar que todos aqueles que se encontram prisioneiros do mundo físico, onde o consumismo exagerado e todos os hábitos os quais considera o terrícola como normais, constituem verdadeiros grilhões que lhe aprisionam a mais trágica das realidades. 58. Sabemos que existem coisas em nosso mundo capazes de nos proporcionarem prazer, como por exemplo, as reuniões com amigos, familiares, passeios, confraternizações e até mesmo o uso moderado de bebidas alcoólicas. O que dizeis sobre isto? Ramatiz, o grande problema é que o terrícola não consegue utilizar moderadamente as prerrogativas de seu livre-arbítrio. Há outro elemento que agrava as condições que lhe garantem uma noção mais acurada daquilo que é capaz de cometer, não somente numa reunião de amigos, mas ao longo de um período. Muitos encontram prazer apenas quando extrapolam os limites de um bom programa social, sob a afirmação de que se eu não beber, não haverá graça. Não pode haver afirmação mais entristecedora que esta. Pois disto constatamos que boa parte de nossos irmãos apenas se sentirá bem sob o pesado efeito das drogas, sejam legais ou ilegais. Constitui-se algo comum certas pessoas mencionarem ter bebido pouco ou quase nada. Entretanto, se um indivíduo é capaz de beber tão somente aquilo que vossas leis permitem, no sentido de que consiga dirigir um veículo com certa segurança, entretanto, o consumo do grupo que o acompanha, não corresponde à mesma realidade. Imagineis, então, ao longo de um ano, o que um pequeno grupo é capaz de consumir. O ponto que deverá trazer equilíbrio para vosso planeta, está muito mais ligado ao coletivo, mas necessita partir de cada um de vós para que isto ganhe espaço em vossa sociedade. Uma simples confraternização de final de ano é capaz de liberar certo quantum energético incomensurável, que será todo direcionado para instituições trevosas. Sozinho, o terrícola pensa seriamente naquilo que deve ou não praticar. Porém, o espírito de tribalismo, tão presente em vossa sociedade, é capaz de produzir efeitos desastrosos, especialmente porque semelhantes costumam se atrair.
Se um indivíduo é propenso ao consumo de drogas, certamente evitará pessoas cujo pensamento questione este tipo de hábito. O mesmo ocorre com a bebida alcoólica e outros tipos de comportamento. No anseio de legitimar seus atos, por mais ilícitos que sejam, busca o terrícola um infeliz aval através daqueles que se assemelham no comportamento. É, também, por esta razão que certos males persistem no seio da humanidade. 59. Quer dizer que as festas e confraternizações são perniciosas. E o que poderíamos fazer a título de lazer e diversão? Ramatiz, não estamos querendo dizer que vossos eventos são perniciosos, mas alertar para a consciência de que vossas mais sagradas datas são facilmente deturpadas. Já parastes para perceber que datas tais como Corpus Christi, longe de serem celebradas como um evento que vos lembra o desiderato de Jesus, é motivo para os mais requintados exageros, da glutonice às atividades ebriativas, do sexo desregrado aos abortos proferidos com o intuito de mascarar atitudes por vós condenáveis, mas que são praticadas sem o menor pudor. O mesmo acontece com a passagem do evento natalino. Comemorais o nascimento do Cristo Jesus, ouvidados que ele nasceu na mais absoluta humildade. Não havia mesa farta ou acúmulo de bebidas, festa ou queima de fogos à sua espera. Entretanto, havia pais desprendidos que o acolheram em sua simplicidade, trazendo ao mundo um dos maiores mensageiros siderais. As razões que levam o terrícola a comemorar alguma coisa, sem sombra de dúvidas, são nobres. Entretanto, os meios utilizados para estas comemorações lhe aprisionam na mais triste das realidades. Ninguém precisa manter-se ébrio para comemorar a dádiva que é a ciranda da vida. É tempo de vivermos a realidade, deixando de lado as ilusões e alienações causadas pelo mundo dos vícios. 60. E no campo da reencarnação, como funciona o esquema logístico que determina para quais regiões terrestres os reencarnantes deverão seguir, especialmente naquelas zonas de maior conflito? Ramatiz, as zonas de conflito correspondem a locais onde os processos de expurgo perispiritual são bem mais intensos que em outras regiões. Para estes locais, espíritos bastante comprometidos deverão fazer sua jornada reencarnatória. Trata-se de uma forma acelerada de evolução, especialmente para aqueles que necessitam percorrer uma grande distância, pois deixaram de fazê-la no passado, num espaço de tempo mínimo. Consideramos estas zonas de conflito social como zonas de surtos ou de impulsos das correntes psíquicas deletérias, cuja necessidade de liberação se faz emergencial. 61. Segundo vossas explanações, compreendamos que os umbrais refletem muito daquilo que nós somos capazes de pensar, sentir e também, segundo nossas ações. Percebemos, também, que o mundo físico representa uma espécie de escoadouro das energias que compõem a psicosfera umbralina. Estaríamos corretos em nosso raciocínio. Ramatiz, poderíamos dizer, sob um contexto simplório, que o seio de vossa sociedade constitui o corpo físico por onde escoam todas as saturações energético-deletérias que compõem os umbrais astralinos. 62. Haveria um meio de acelerarmos o processo de harmonização destas regiões, evitando, porém, que a humanidade sofresse com os flagelos sociais. Ramatiz, no momento em que cada habitante deste planeta inicie sua jornada de encontro aos atos fraternos, as dores da humanidade haverão de diminuir paulatinamente. Não está longe disto ocorrer. Mas reconhecemos que é necessária uma boa empreitada até o momento em que tal situação aconteça no plano físico. Os primeiros moradores umbralinos. 63. Haveria uma forma de nos explicar sobre quando ocorreram as primeiras fundações umbralinas? Ramatiz, as referências sobre as fundações umbralinas remontam de longas eras, e de urbes superiores ao vosso. Entretanto, nossa atenção cai sobre os umbrais de vossa era, cujo início se deu nos tempos védicos.
É também desta época que a história do homem odierno começa a se consolidar em relação às verdades espirituais. Quanto às escrituras védicas, muito daquilo que chegou aos vossos dias é fruto da inspiração poética dos repentistas de antanho. Apesar da grande inspiração e comprometimento para com a perpetuação de tão importantes conhecimentos, que no período pré-Vedanta eram passados através dos ensinamentos orais, a grande maioria dos conhecimentos do mundo antigo se perdeu por absoluta falta de um sistema como a escrita de vossos dias. Nossa conversa abordará os tempos em que o Ramayana fora vivenciado, através de dois de seus personagens, o príncipe Rama e sua consorte, Sita. Nota do médium: seguindo as orientações de nosso amorável mentor, fomos buscar referências nas escrituras védicas e encontramos as seguintes informações. O Ramayana é um poema épico hindu cujos versos contam a saga de Rama e Sita, que reencarnaram no planeta Terra com o propósito de estabelecer o Dharma, o exercício da virtude, a conformidade à lei. Ainda, o Ramayana é parte de outro poema denominado Mahabharata, composto por mais de 100.000 estrofes que descrevem toda a história da Índia Védica. Neste grande poema iremos encontrar capítulos que retratam a história da humanidade em sua fase de gestação, quando os deuses por aqui estiveram a instruir pessoalmente os humanos que comporiam as futuras civilizações. A eles denominavam Devas e o idioma cultuado em sua época era o Devanagari, precursor do idioma sânscritico. Apenas para ilustrar, textos como as Upanishads, o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam são parte do Mahabharata. No mundo oriental, algumas filosofias costumam rebatizar seus iniciados. Isto ocorreu com Ramatiz em seu tempo. O nome Ramatiz formou-se a partir de Rama e Sita, personagens de Ramayana. 64. E como era a realidade do mundo védico, mais precisamente quando Ramayana foi vivido. Ramatiz, há dois períodos distintos a serem identificados. Primeiramente, Valmiki, o poeta que o recontou, vivera no período do príncipe Ramachandra, ou seja, muitas gerações depois de Rama e Sita terem surgido neste planeta. Na época de Ramachandra, a grande maioria dos fenômenos espirituais havia cessado, o que tornou de Ramayana uma espécie de poema esotérico, de fácil compreensão para apenas alguns poucos grupos iniciáticos. Tanto que se tornou lenda e é cantado aos dias atuais nas festividades religiosas da Índia. Na época em que Rama e Sita que viveram, o mundo físico possuía estreita ligação com o mundo espiritual, o que permitia aos vivos e mortos rara interação, a qual vossos grupos mediúnicos experimentam apenas uma fagulha sem brilho. Certas criaturas espirituais materializavam-se com grande facilidade, o que possibilitava aos olhos físicos perceber estas criaturas com grande nitidez. Fenômenos como a transfiguração fazia com que indivíduos de ascenso e envergadura trouxessem ao povo os mais belos ensinamentos e curas espirituais, assim como outros, padecentes dos mais diversos transtornos espirituais, fossem descobertos e encaminhados para os mais diversos templos de purificação da alma. Tratava-se de um período onde o culto aos desencarnados era algo comum, assim como as mensagens que transpassavam ambos os mundos funcionavam como uma espécie de correio do além. Era possível estabelecer diálogos entre os coordenadores espirituais que gerenciavam as comunidades ou castas sociais, proferindo quase que fisicamente seus melhores ensinamentos, assim como nas reuniões ocorridas nos templos. Fenômenos como a levitação e materialização eram constantes. 65. A humanidade daquela época possuía alguma espécie de poderes especiais? Ramatiz, se considerarmos que à luz de vossos dias ocorrem fenômenos paranormais de difícil explicação, assim como outros fenômenos medianímicos cujas respostas vossas ciências não encontram mais do que algumas poucas suposições. Estes poderes especiais eram comuns em certas épocas da humanidade terrícola. 67.
Como era possível a ocorrência destes fenômenos? O que diferencia esta época daquela em que atualmente vivemos? Ramatiz, tais efeitos eram possíveis dado o padrão vibratório da época. O planeta vivia um período de grande vitalidade e a consciência perante a emissão de pensamentos e emoções era outra. Logicamente havia os emissores irresponsáveis. Suas emissões psíquicas possuíam forte capacidade de destruição. Porém faziam parte de uma minoria, ilhada pela maioria esmagadora de pessoas de alta religiosidade e constante vinculação com Deus. Diferente daquela época, a população terrícola emite um número assustador de pensamentos, emoções e comportamentos deturpados, o que compromete a psicosfera planetária, o que impossibilita a existência de certos fenômenos e limita a ocorrência de outros. Pois uma psicosfera carregada com energias impróprias, absorve demasiadamente a energia vital, deixando para o terrícola apenas uma pequena parcela deste alimento tão importante para a alma e para a subsistência do planeta como um todo. 68. Havia neste período as personificações do mal. Ramatiz, nos tempos védicos, vamos entrar na Era de Maia, ou Era das Ilusões. Para que tenhais uma ideia, numa época em que as verdades do espírito imortal eram tratadas como algo absolutamente natural, em seu cotidiano a civilização Vedanta tinha consciência do mundo invisível, percebia-o com grande facilidade através de uma visão psíquica apuradíssima e outras características mediúnicas tais como a clareaudiência, fenômenos de tangenciamento ou materialização, posto que era impossível para um indivíduo de má índole esconder-se por detrás da aparência de um anjo. Era possível perceber a aproximação de um espírito vinculado às hostes do mal e, como vos falamos, o poder da oração naqueles tempos consistia num grande reator de efeitos extraordinários. O nefasto existia, mas era distinguido por todos. Os indivíduos que dele se compraziam eram facilmente identificados e por efeito, eram exilados e destinados a viver nas florestas por longos anos até que, vivendo sob o próprio livre-arbítrio, decidiam aceitar o bem em seu coração. Porém, era necessário vivenciar um período de ascensão espiritual. E para que isto ocorresse, as pessoas daquela época haveriam de mergulhar em outras verdades siderais e constatar que as aparências, um dos maiores flagelos que assola a humanidade terrícola até vossos dias, constituem o pior dos grilhões a ser partido por vós. Então a civilização védica mergulhou na Era de Maia. 69. Quais as razões que levaram a civilização védica a mergulhar nesta era? Ramatiz, as explicações se perdem na noite dos milênios, mas podemos dizer que havia um período em que alguns milhares de egos foram lançados na face do planeta para fins de evolução. A partir de sua constituição física, experimentavam ainda assim o contato pleno com o mundo vibracional, pois dele haviam recém-chegado. E no momento em que, mergulhados na matéria, gradualmente foram perdendo contato com o verdadeiro mundo, o mundo da imortalidade, e fatalmente estariam mergulhados no mundo de Maia, ou das ilusões. Mesmo espíritos de relativa ascensão espiritual, ao se depararem com as fortes sensações da carne e seus instintos mais animalizados, mantiveram sua conexão divina através de um fio tênue, o cordão de prata. Era necessária ao homem a distinção entre o mundo superior e o mundo material. Somente após grande período de experimentação no mundo dos sentidos físicos, teria alguma noção sobre o que faz parte de sua natureza humana, e o que pertence à sua natureza divina. Então experimentaria a plenitude de seu livre-arbítrio. 70. Esta era perdura até nossos dias. Ramatiz, sim. Estás atravessando este período. E logo mais ele deverá se findar. Pois a humanidade terrícola está vivendo a época da iniciação à luz do dia. 71. Seria possível nos explicar um pouco mais sobre a Era das Ilusões? Ramatiz, existe um momento em que o espírito faz sua jornada de retorno à matéria,
E neste momento ele experimenta a forte sensação de torpor, o que lhe torna um tanto vulnerável. Por esta razão, o momento da reencarnação é acompanhado por especialistas encarnatórios, que cuidam do reencarnante como se este fosse um bebê de colo. As noções que o espírito desencarnado possui em relação ao mundo invisível alteram sensivelmente diante de sua reencarnação. Pois viver no mundo material implica num processo de encontrar a saída meio que às cegas. Naqueles tempos este processo estava por iniciar. Tal realidade se compararia com a ilusão da perda do paraíso, ou a interrupção do contato direto com as hostes superiores, que passariam a se comunicar com apenas alguns indivíduos. Ter de viver por conta própria, buscando em si as soluções para os mais diversos males não foi um processo fácil de ser aceito, mas consistia desiderato nos primórdios da civilização védica. Acostumados com o brilho resplendoroso dos espíritos superiores, constantemente em contato com os cidadãos daquela época, este brilho foi inescrupulosamente plagiado a fim de que os indivíduos de pouco adiantamento lograssem êxito diante da ingenuidade do povo védico, recém-mergulhado em Maya. 72. E quem teve a ideia de plagiar tal brilho? Seria possível para alguém de pouco adiantamento simular a radiação áurica de um espírito moralmente adiantado? Ramatiz, não é possível a simulação através de si próprio, pois somente irradia a luz quem a possui. Entretanto, o mundo das aparências, sendo fonte inesgotável para a criatividade humana, consiste no elemento ideal de alienação para o indivíduo mais atento. 73. E como esta simulação poderá ocorrer? Ramatiz, em vossos dias, a imagem do diabo já não mais representa aquela cujos chifres e nariz faiscam, exibindo uma aparência medonha. Não. Hoje em dia, o diabo se aprimorou e veste um lindo e bem cortado terno. Possui aparência sedutora e cativa a todos, oferecendo suas facilidades no mundo dos mortais. Corrompe facilmente as pessoas e as faz realizar desde pequenas maldades até os atos mais bárbaros, todos perfeitamente justificáveis. Mas ele não atua segundo seu próprio poder. Na verdade, ele não possui poder algum sobre ninguém. Ao contrário, usa de todas as características as quais necessita o terrícola aprimorar a fim de que se liberte dos apegos e desvarios da matéria, de maneira que estes apegos se voltam contra seus próprios detentores. Daí a máxima que nos diz: todo o mal que vos fazem, atua através do mal que existe dentro de vós. 74. Poderíamos considerar certas características humanas como fraquezas. Ramatiz, certamente a grande maioria das características humanas constitui verdadeiras fraquezas. E no desejo de libertar-se delas, o apego se faz como que imprescindível na vida das pessoas. Elas necessitam da impressão de propriedade. Ou seja, precisam saber que são detentoras de algo material. Do contrário, sucumbem a uma pesada crise existencial. A era de Maya caracteriza-se pelo estado de ter em vez de ser. O terrícola deixou em segundo plano a ideia de que todos passam pelo mundo material com o propósito de angariar recursos intelecto-morais, para então retornarem ao mundo invisível um tanto mais ricos. Esta riqueza, longe de constituir o acúmulo de bens materiais, representa a consciência que o indivíduo tomou em relação às coisas que lhe foram confiadas pelo Pai. Se rico ou pobre, gordo ou magro, saudável ou enfermiço, enfim, toda e qualquer situação a qual vivenciamos, constitui no aprendizado que necessitamos levar quando retornarmos para a pátria espiritual. Mas nem sempre o indivíduo aceita estes desafios como forma de crescimento. E então se cerca dos mais variados subterfúgios que lhe causam aparente segurança, o que na verdade atrasa-lhe a caminhada. 75. E quanto às ilusões? Ramatiz, é de vosso conhecimento que o mundo dos pensamentos possui impressionante plasticidade. Isto permite que o espírito adquira a forma que melhor lhe convém, segundo suas capacidades de deoplastização.
É nesta hora que as aparências adquirem condições perigosas. Pois é possível que muitos incautos acreditem uns nos outros apenas pelo que julgam enxergar. Nossos olhos nos enganam constantemente, assim como nossos sentidos. E estando mergulhados na matéria, precisamos atentar para muitas das máscaras que o terrícola cria como forma de se proteger. Curiosamente, pensando em preservar-se das outras pessoas, cria realidades virtuais às quais passa,